Oi, 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 mulher! Esse é meu podcast Além da Ansiedade. Eu sou Keitiane Samara Cleto, eu sou psicóloga e sejam todas muito bem-vindas. Que alegria de estarmos juntas no nosso podcast Além da Ansiedade. Nesse episódio, você acreditar que nunca vai conseguir lidar com a sua ansiedade presente não te ajuda em absolutamente nada. Nesse episódio, eu vou trazer 3 pilares essenciais de estratégias que você pode começar a trabalhar para desenvolver novos padrões de pensamentos e desenvolver esse olhar funcional para essa crença sua de incapacidade. Você muitas das vezes vem tendo esses pensamentos? Nossa, realmente eu nunca vou conseguir lidar com essa minha ansiedade. Essa ansiedade, ela está sempre presente e muitas das vezes, toda vez que eu tento fazer alguma coisa, eu sempre repito a mesma estratégia. Eu nunca consigo lidar com essa ansiedade, eu nunca consigo identificar os meus gatilhos de ansiedade. Ela me traz tanto dor, tanto sofrimento, seja muitas das vezes no meu âmbito social, seja muitas das vezes no meu relacionamento, seja no trabalho, seja os medos constantes que eu venho tendo, sempre acreditando que não sou capaz, e aí muitas das vezes eu não consigo passar numa prova, seja da autoescola. Muitas das vezes eu não consigo interagir com outras pessoas, porque eu sempre acho que eu vou me parecer boba, sempre acho que eu vou passar vergonha. Se muitas das vezes você passa por esses pensamentos e muitas das vezes você não sabe ao certo o que fazer, esse podcast foi feito para você. Muitas das vezes você acreditar que você nunca vai conseguir lidar com essa ansiedade, esse pensamento, ele não te ajuda em absolutamente nada. Porque esse pensamento, ele faz parte muitas das vezes dessa sua crença de incapacidade. Muitas das vezes, por você passar por situações ansiosas e você está sempre repetindo o mesmo comportamento de se sentir ansiosa, às vezes toma um remédio, vai dormir. Se sentir ansiosa, muitas das vezes não para avaliar esse pensamento. Você sempre repete o mesmo pensamento ou muitas das vezes os mesmos padrões e parece que você nunca consegue lidar com essa ansiedade presente. Isso acontece com você? Aí eu entro um olhar muito importante desse podcast aqui para você, que é apenas uma sensação de incapacidade. Essa sua sensação de incapacidade, ela foi desenvolvida pelas experiências que você viveu, desde ali da sua infância, na sua adolescência, no seu núcleo familiar, no seu núcleo social, e todos esses processos desenvolveram hábitos e crenças que muitas das vezes faz você enxergar as situações com esse olhar que você não é muitas das vezes capaz de lidar com essa situação. Não é culpa sua, porque o seu cérebro, ele sempre tende a recorrer a esse hábito de não ser capaz toda vez que esse gatilho da ansiedade, ele é desenvolvido. E por que o seu cérebro recorre a isso? Porque é vamos usar assim mais ou menos como se fosse que uma fita cassete. Ele sempre vai na fita cassete que está ali gravada. Se você sempre gravou que toda vez que você está ansiosa, você toma um remédio e vai dormir, você não pensa numa estratégia ou como lidar com a situação, toda vez que você fica ansiosa, o seu cérebro sempre vai nessa mesma fita que está rodando, entendeu? Mas como é que o seu cérebro, ele recorre a uma nova estratégia, seja funcional, seja saudável, para identificar esses gatilhos e saber como fazer, se não existe esse costume e essa prática desse cérebro desenvolvido? Por isso da importância de você desenvolver novas habilidades neurais. É o que a gente vai trazer hoje aqui nesse podcast, 3 pilares essenciais para você começar a desenvolver esse olhar. Um ponto muito importante para você, mulher, é você não acreditar em tudo que você pensa. É o primeiro pilar, porque lembra que a sua mente faz você acreditar que você não é capaz de lidar com essa situação? Então não acredite em tudo que você pensa. Você não é o que você pensa e nem o que você sente. Você é aquilo que você escolhe fazer. Muitas das vezes o seu jeito de pensar
E isso influencia da forma de desenvolver essas crises de ansiedades frequentes, sabe? Então, muitas das vezes, é muito importante você entender e como as suas crises elas estão presentes, você entender essas crenças que muitas das vezes faz você acreditar dessa forma. O que são crenças? Crenças é a forma como você se enxerga e você enxerga o seu mundo ao seu redor. Então, você aprender a pensar de forma consciente e não de forma distorcida te ajuda a dar um novo significado e não acreditar realmente eu sou incapaz. Não, você não é incapaz. Você apenas não tem essa habilidade de lidar com essa ansiedade desenvolvida. Entende? Por isso da importância do processo terapêutico, por isso da importância de você participar de programas que desenvolvem esse olhar para trabalhar a sua ansiedade, por isso da importância da terapia, por isso da importância de grupos terapêuticos, porque nesses ambientes você vai começar a desenvolver esse novo olhar, para desenvolver um novo padrão da forma de como você pensa. Então, o primeiro pilar é: não acredite em tudo que você pensa. Lembra que toda vez quando você começa a ter esses pensamentos, eles são um dos principais desenvolvedores, né, que influencia a desenvolver uma crise sua de ansiedade. E aí a gente entra num segundo pilar, que está você relacionado que você não é a sua ansiedade, isto é, a parte do seu autoconhecimento. Então, quem é você, apesar da sua ansiedade presente? Pare para pensar, quem sou eu, apesar desses meus sintomas de ansiedade? Observa a forma como você tem se olhado. Observa, muitas das vezes, essas suas necessidades presentes. Quem eu sou, apesar de eu estar sentindo todas essas tensões e angústias presentes? Quais são os meus pontos que eu admiro em mim mesmo, né? Quais são os meus pontos fortes? Quem eu sou, apesar de tudo isso que acontece comigo? Quais são as ferramentas que eu tenho para lidar com essa forma de eu estar me sentindo angustiada, essa necessidade minha de controle, esse meu perfeccionismo, esse meu medo, essa minha insegurança, essas minhas crenças de desamparo, de incapacidade, todo esse processo que está constantemente dentro de mim de angústias. Quem eu sou apesar disso? Quais são as ferramentas que eu posso me desenvolver com um olhar de autocompaixão, de aceitação, de amor próprio, de autopercepção para lidar com esse contexto meu? E aí, no âmbito desse olhar de autoconhecimento, é a sua história de vida, as experiências que você viveu tem um fator fundamental para a forma como você enxerga as situações, para a forma como você elabora aquilo que você sente nesses seus sintomas presentes de ansiedade. E aí fica esse segundo pilar, esse seu questionamento para você avaliar. Quem eu sou apesar dos meus sintomas de ansiedade? Porque através desse seu questionamento para você mesmo, você vai começar a se permitir desenvolver esse olhar de autopercepção para descobrir de fato as ferramentas que eu tenho e perceber que eu sou capaz sim de dominar a minha própria ansiedade presente. E aí a gente entra num terceiro pilar essencial, que é o terceiro pilar para a gente finalizar, finalizando esse podcast, que é a forma como você escolhe se comportar nesses momentos de ansiedade. Quando você começa a desenvolver essa consciência, essa clareza para a forma de você pensar, que você não é aquilo que você pensa, você começa a desenvolver essa autopercepção, esse autoconhecimento, ele te ajuda a estar mais presente nesses momentos de ansiedade e não você viver o tempo todo em função do futuro, sabe? Você aprender, eu estou presente, eu estou aqui agora, eu aprendo a identificar esses gatilhos. Por quê? Porque eu paro, eu avalio, eu quebro o padrão presente, eu começo a desenvolver essa forma de como eu escolho me comportar nesses momentos. Sabe, muitas das vezes quando eu só tomava remédio e ia dormir, não, calma aí, deixa eu escolher como é que eu posso me comportar. Agora eu já tenho consciência que eu não sou aquilo que eu penso. Eu já tenho consciência das ferramentas que são meus recursos naturais, que eu tenho essas habilidades, quem eu sou apesar desses meus sintomas de ansiedade. Não, calma aí, eu posso escolher sim como eu posso me comportar. Então, você começa a abrir esses novos padrões de pensamentos, você começa a parar,
avaliar, quebrar o padrão e tomar consciência da sua forma de pensar. Percebe que muitas das vezes você fica apenas no padrão de que não, eu não vou conseguir lidar com essa minha ansiedade, não te ajuda em absolutamente nada. Faz com que muitas das vezes você fique muito mais angustiada, muito mais ansiosa quando você quebra esse padrão. Entende que eu não sou aquilo que eu penso, nem o que eu sinto, eu sou aquilo que eu decido fazer. Eu começo a me olhar com mais autocompaixão e começo a desenvolver novos comportamentos para identificar esses meus gatilhos de ansiedade e desenvolver estratégias de enfrentamento nos momentos de ansiedade, na aceitação, na elaboração e aprender a dominar essa ansiedade. Fez sentido esse podcast para você? Se fez sentido, já nos segue aqui no nosso podcast, porque toda semana, às terças-feiras, a gente tem esse encontro marcado aqui para você, de fato, aprender a dominar a sua ansiedade e desenvolver confiança na gestão das suas emoções. Espero que você tenha feito sentido. Já vai lá no meu Instagram, me segue, que é @KeitianeSamara. Toda semana a gente tem lives, tem encontros. A gente ainda tá com as inscrições abertas, que fecha daqui a pouco, para essa nova turma, para você viver além da ansiedade. E compartilha com suas amigas, para que elas também possam aprender a dominar a sua ansiedade. A gente se vê no nosso próximo podcast na próxima semana. Até lá! Esse conteúdo fez sentido para você? Então já se inscreve no nosso podcast, porque toda semana a gente tem conteúdos inéditos aqui para você viver